Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Eu mandei os slides para aí. Hoje nós vamos ver do versículo 17 até 42. Não vamos poder fazer essa leitura repetida, fazer ela duas vezes como sempre fazemos, porque hoje nós vamos estar com uma quantidade de texto muito grande. Nós vamos do capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 42, a perseguição à igreja. A narrativa de Atos, irmãos, ela é cheia, repleta de repetições. Aqui e ali você vê o fenômeno ocorrendo de uma forma muito parecida, várias vezes. Esse relato que nós vamos ter agora, do versículo 17 até o versículo 42, ele é muito parecido com o relato que acontece no capítulo 4, dos versículos 1 até 21, quando os apóstolos Pedro e João foram perseguidos pelos líderes religiosos e chegaram a ser presos em um primeiro momento. E esses líderes religiosos que fizeram isso são os saduceus. Os saduceus, eles estão incomodados com a pregação do evangelho, por quê? Porque o centro da pregação apostólica é Jesus ressurreto, o Jesus que venceu a morte. E os saduceus eram uma casta religiosa do século I, ali da cultura judaica. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, a pregação dos apóstolos era uma pregação que ia muito de encontro àquilo que os saduceus acreditavam. E eles tinham um domínio muito grande do templo, os saduceus. Os fariseus tinham uma dominação mais próxima nas sinagogas, mas no templo mesmo, o domínio ele era saduceu. Os saduceus não eram apenas líderes religiosos importantes, mas também se faziam líderes políticos muito influentes. E, em linhas gerais, eram pessoas muito bem poder aquisitivo alto dentro dessa cultura. Capítulo 5, dos versículos 17 até 42. Vamos esperar só um momentinho, que o pessoal está colocando ali a mensagem, que eu faço sempre os slides. Não deu certo. Não tem problema. Você pode abrir a Bíblia aí no seu celular. Posicione para mim aí, por favor. Em Atos 5, 17. Obrigado. Que versão é essa, NAA? Atos 5, a partir do versículo 17, o texto diz assim, nós vamos por blocos. Primeiro bloco, do versículo 17 até 20, literalmente, a prisão e aspectos da libertação. Pronto, chegou, já está aqui nas minhas costas. Amém. Tem como eu ter algum retorno desse slide em algum desses monitores? Vamos lá. Versículo 17. Perseguição, ok. Versículo 17, vamos lá.
Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos. A tecnologia tem disso, irmãos. Quando a gente mais precisa dela. Me dá teu celular de novo. Vamos lá de novo. Sem problema, é assim mesmo. Perseguição, vamos lá. A partir do versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Esses 2 versículos. Irmãos, o que é que está acontecendo? Eu vou bem devagarzinho. O número de cristãos está crescendo assustadoramente. Se você olhar para aquilo que a gente já passou até agora, do capítulo 1 até o capítulo 5, se você ver logo no início, no capítulo 1, no capítulo 2, era um número de 120 pessoas. Já na primeira pregação de Pedro, esse número ele aumenta de 120 para 3.000. No início do capítulo 4, já vai dizendo que são 5.000 homens. Isso numa cidade como Jerusalém, e numa estrutura, e numa arquitetura como é a arquitetura da Jerusalém no século I, as notícias passam de uma forma muito rápida. E as notícias falavam não apenas, digamos assim, do evangelho, da questão do Jesus ressurreto, mas, sobretudo, das curas, os milagres que eram realizados pelo Espírito Santo de Deus, pela mão dos apóstolos. Então, acontecia de que cidades circunvizinhas, o ajuntamento, as multidões, essa informação chega aos ouvidos do sumo sacerdote. E o que é que ele faz? O sumo sacerdote e seus associados, como isso ocorre no templo, e em linhas gerais, os apóstolos pregam no Pórtico de Salomão, que é uma parte do templo bem extensa. O sumo sacerdote e os associados, os membros ali, as pessoas que controlavam o serviço no templo, eles também eram autoridades influentes, politicamente falando. O sumo sacerdote aqui, muito provavelmente, é o mesmo que presenciou a morte de Jesus. Então, estamos falando de nada mais, nada menos que Anás. E eu gostaria que você prestasse atenção àquilo que está no versículo 17, a motivação, aquilo que está no coração desses religiosos. Eles estavam com muita inveja. E a ordem de prisão foi emitida, muito provavelmente, no final da tarde. Por quê? Porque eles não foram enviados à prisão do templo, eles foram enviados a uma prisão pública. Perceba no versículo 18, no final do versículo 17, aí diz que eles foram recolhidos, no versículo 18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Essa nota, prisão pública, o sentido é dizer que essa prisão é uma prisão estatal, é uma prisão governo romano. É diferente esse momento de prisão que nós estamos tendo aqui agora, para o momento de prisão que aconteceu no capítulo 4. No capítulo 4, é muito provável, é razoável entender que os apóstolos Pedro e João, naquele momento, foram presos dentro do próprio templo, em um lugar específico da polícia do templo. Aqui nesse capítulo, no capítulo 5, é nítido e na língua original é muito claro quando ele diz que eles foram recolhidos a uma prisão pública. Agora, eles estão no lugar onde são mantidos ladrões e assassinos. Então, os ladrões, os assassinos, aqueles que eram presos no sistema de policiamento normal,
Eles estão agora junto com os apóstolos presos. E, pasme, eu particularmente entendo que quando eles chegam nessa prisão, o coração deles se derrete de alegria. Por quê? Porque Jesus, quando ele foi colocado no madeiro, ele estava ladeado por ladrões. Ele estava ladeado por salteadores. E agora os apóstolos, eles estão vivendo a experiência de serem presos, punidos, e estarem em nome de Jesus, numa prisão, rodeado de ladrões e assassinos, de uma certa forma, repetindo sob algum aspecto aqueles sofrimentos que Jesus passava. Versículos 19 e 20. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Olhe para mim um momento. Irmãos, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E, por ironia, os saduceus também não acreditavam nos anjos. E é justamente o anjo do Senhor que vai até o lugar aonde eles estão. E nessa prisão, o anjo do Senhor abre as portas, os liberta e de forma sobrenatural, esse anjo passa para eles algo que deve ter enchido o coração deles de mais alegria ainda. Sabe o que é? O anjo chega para eles e diz: olha, vocês vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Que palavras dessa vida? Palavras de vida eterna, como já sabia Pedro. No Evangelho de João, no capítulo 6, os versículos 67 e 68, Pedro vai perguntar: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, essas palavras que eram pregadas pelos apóstolos, eles entendiam dessa forma. E que alegria, de forma sobrenatural, eles são libertos da prisão. Agora, vamos ver como é que os apóstolos, eles se comportam e como os líderes religiosos se comportam diante dessa situação. O texto diz, no versículo 21, tendo ouvido isto, ou seja, quando os apóstolos ouviram o anjo mandando a que eles voltassem e começassem a pregar novamente, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Irmãos, ao romper da manhã, as pessoas costumeiramente iam ao templo para as chamadas orações das primeiras horas, as orações matinais. Quando o povo vai para as orações matinais, quem é que eles encontram lá, já pregando o evangelho, em uma atitude de obediência, em uma atitude de ousadia e de coragem? Estão lá os apóstolos. E aqui algo digno de nota. Diferente do capítulo 4, aqui no capítulo 5 não é só Pedro e João, são todos os apóstolos que estão aí. São todos os apóstolos que estão vivendo essa experiência magnífica. Vale a pena salientar, inclusive eu coloquei aí no texto, ensinavam está com o subscrito. Por que está subscrito? Esse verbo aí na língua original, ele é muito importante. Está no imperfeito, dando a entender que eles estão continuando aquilo que já estavam pregando. Estão dando continuidade ao trabalho. Ou seja, essa prisão para eles foi algo pontual, foi algo que eles estão pregando aí com toda a alegria do Espírito Santo, com certeza. Só que eles estão consternados, os sumos sacerdotes
está consternado. O que é que ele faz? Ele vai para o templo, não passa pelo pórtico de Salomão, que é uma área específica onde eles estavam pregando. Ele vai para o templo pelo outro lado, não passa por lá, já vai direto para a sala de julgamento. E ele convoca o sinédrio, e convoca o sinédrio de forma completa. Ele convoca o sinédrio e o conselho dos anciãos. Ou seja, está reunido aí o corpo regente, está reunido aí o corpo consultivo. O sinédrio era um grupo de 71 irmãos, daí do caso, judeus, de reputação ilibada, de representação entre saduceus, fariseus, entre escribas, pessoas, anciãos, homens importantes, que decidiam acerca da vida, não só de Jerusalém, cidade, mas de toda a Israel. O relato nos sugere que ele passou por um lado do templo, que não era o pórtico de Salomão. Eles não passaram por onde os apóstolos estavam pregando, já foram direto para a sala de julgamento. Aí aqui a grande surpresa. No versículo 22. Mas quando os guardas chegaram lá, por quê? Porque os saduceus, o sumo sacerdote, tinha mandado buscar os apóstolos que estavam presos. O relato diz no versículo 22 e 23. Quando os guardas chegaram lá, na cadeia pública, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Irmãos, isso aqui é um milagre. E aqui um detalhe. É possível que os irmãos não percebam, porque é necessário ter conhecimento da cultura desse povo, sobretudo nessa época. Irmãos, o conluio, o arrumadinho, digamos assim, para prejudicar os apóstolos era tão grande, e esse julgamento, ele estava correndo tão cedo e tão apressado, que nem os guardas da prisão pública fizeram uma revisão do próprio lugar onde os apóstolos estavam. Agora veja que milagre fantástico, porque o texto nos mostra claramente que o anjo do Senhor abriu a porta e os libertou. E esse povo está lá pensando que os apóstolos estão lá dentro, e o relato desse, o testemunho desse que foi lá, diz: olha, não tem ninguém, a prisão está fechada, os sentinelas estão nos seus postos, mas quando a gente abriu as portas não tinha ninguém, não encontraram ninguém. Aí aqui vem perplexidade. Versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Irmãos, eles estão perplexos, por quê? Porque os saduceus já tinham ameaçado os apóstolos de que eles não pregassem. Porque quando eles pregavam, falava acerca da ressurreição de Jesus. E eles, Pedro e João, já tinham levado açoite, já tinham levado uma surra. E eles voltam a pregar, não só Pedro e João. Agora no capítulo 5, a ideia que passa é que todos os apóstolos estão envolvidos nisso. Todos eles passaram por essa mesma experiência. E aqui, eles do templo, o capitão e os principais sacerdotes, consternados, eles são incapazes de encontrar uma explicação para o que foi que aconteceu. Mas aqui, irmãos, aqui a gente já consegue ver que existe uma grande cegueira.
uma cegueira terrível por parte desses religiosos. Eles estão fracassando em perceber que é Deus que está protegendo os apóstolos e a igreja, é o próprio Deus. A igreja está aumentando e o Senhor segue protegendo os apóstolos na pregação da mensagem do Evangelho. Versículo 25, nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Vergonha total para eles, consternação total para eles. E aqui a gente já consegue perceber que eles vão mudar de atitude em relação aos apóstolos, porque eles percebem que os apóstolos têm apoio, no mínimo, do povo, e têm o apoio do Deus Todo-Poderoso. Versículo 26. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram como? Sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. A igreja primitiva era uma igreja que tinha o respeito do povo. E agora os guardas do templo e as autoridades percebem que a situação não é como eles pensavam. E os apóstolos acompanham o capitão do templo e os guardas, eles acompanham voluntariamente, para não ser provocativo. Eles simplesmente acompanham. Sabe qual é a ideia que passa, irmãos? Com certeza, eles sabem que o Deus que tirou eles da prisão também vai proteger lá no tribunal. Agora vamos para o próximo bloco, a partir do versículo 27. Aliás, antes eu gostaria só de lembrar aos irmãos, como Pedro e João tinham participado do primeiro momento da prisão, e agora são todos os apóstolos, eles passaram a noite. Então, é possível que na prisão, Pedro tenha repassado para os demais apóstolos a experiência que passou do primeiro momento. E o que foi que aconteceu com eles? Eles tinham na sua cabeça uma promessa, e eles realmente acreditavam nas palavras de Jesus para eles. E quais eram as palavras que Jesus tinha para eles como promessa? Mateus 10, no capítulo 19 e 20, mostra, o texto diz: e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a ou como ou o que vão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. No primeiro momento, Pedro viveu isso com João. Eles ficaram presos, muito provavelmente felizes, porque estavam sofrendo por amor a Cristo. E Pedro deve ter relatado aspectos da sua experiência. É o que pelo menos a gente consegue inferir desse texto. Agora vamos para o confronto. No confronto, versículo 27, 28. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, versículo 28, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Irmãos, perceba uma coisa aqui interessantíssima. Isso aqui é um ato repetido. No capítulo 4, a mesma situação aconteceu.
Irmãos, perceba que os saduceus e os religiosos, eles não estão se importando com as curas, com os sinais, com as maravilhas que eram feitas e que estão atraindo multidões para Jerusalém. Perceba que ele nem sequer pergunta, porque, irmãos, se eu fosse saduceu e eu tivesse nesse julgamento, a primeira pergunta que eu faria é: como foi que vocês saíram da prisão? Me explique como foi. Perceba que eles não estão interessados nisso, não. É um julgamento de cartas marcadas. É um julgamento pro forma, do mesmo jeito que fizeram com Jesus. Estão fazendo com os discípulos também. Então a pergunta que ele faz, que não é uma pergunta porque eu faria isso. Antes de qualquer coisa, meu filho, me diga uma coisa: como foi que vocês saíram da prisão pública? Vamos abrir um inquérito para saber quem foi que falhou, porque nós mandamos você prender e vocês voltaram aqui e estavam presos. Como foi que foi isso? Se eu tivesse presidindo esse julgamento, seria a primeira pergunta. Era aquilo de mais racional a se perguntar, mas eles não se importam com isso, não. Irmãos, quem quer destruir o outro, utiliza o mínimo de subterfúgio. Utiliza toda uma estrutura, o que ele quer realmente é destruir os apóstolos. Pergunta que eles fazem. E aqui a gente vê resposta de oração. Sabe por quê? A igreja primitiva estava orando por eles. Eles oraram pedindo para pregar com ousadia e poder. E era isso que os apóstolos estavam fazendo. O problema dos saduceus em relação aos apóstolos não são curas, não são milagres, não é a forma extraordinária e sobrenatural como eles saíram da prisão. O problema é a mensagem. O problema é o Cristo ressurreto. O problema é que esse Jesus ressurreto, que realiza milagres, anula a teologia dos saduceus, anula essa religiosidade fajuta dos saduceus, que detinham o poder político sobre o templo. Anula, mexe com o status quo, mexe com a situação. E aqui, duas perguntas interessantíssimas no meio das perguntas que eles fazem, que nos mostra o poder da pregação do Evangelho por meio dos apóstolos e da igreja. O próprio sumo sacerdote diz: vocês encheram Jerusalém com esses ensinamentos. Irmãos, eles não tinham internet, não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha carro de som, não, sabe o que é que eles tinham? Ousadia no Espírito Santo, poder no Espírito Santo para pregar a palavra. E quem era crente de verdade. Me perdoe a franqueza, mas a realidade é essa. Segunda coisa que o sacerdote diz aí é interessante. Vocês pretendem lançar sobre nós o sangue desse homem. Que homem é? Jesus. Porque todas as vezes que Pedro prega, todas as vezes que os apóstolos pregam, eles dizem: esse Jesus que vocês mataram, ressuscitou. Aí agora, a gente vai ver a defesa. A defesa. Entendendo, irmãos, que os saduceus estão movidos de inveja. Os religiosos estão movidos de inveja dos apóstolos e da igreja primitiva. Um detalhe simples, mas que na leitura de muitos passa despercebido. Essa inveja já vem do tempo de Jesus. Olha o que é que diz o texto, em Mateus capítulo 27, versículo 18. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Todos se lembram desse momento, todos se lembram. Veja o final do versículo 18. Porque sabia que era
por inveja que eles tinham entregado Jesus. Veja o que está no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 10. Lá diz: pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. E essa inveja se mistura com ira. Inveja, ira. Eles querem acabar com os apóstolos, do mesmo jeito que acabaram com Jesus. Eles vão perseguir a igreja. Aí aqui começa a defesa magnífica de Pedro. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. É fantástico, irmãos. Eles não abrem mão da mensagem do Jesus que venceu a morte. Eles pregam com ousadia, mesmo diante de muita pressão, eles não abrem um tio da mensagem que vem pregando desde o começo. Eles enfrentam. Pedro assume a liderança, responde à primeira pergunta acusatória. Qual foi a primeira pergunta que foi feita? A pergunta que foi feita foi o seguinte: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? E Pedro mostra a defesa. Qual é a defesa? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E aqui um detalhe: isso é tido como defesa. Sabe por quê, irmãos? Porque os religiosos, sobretudo fariseus que compõem o sinédrio, sabem, e está registrado no Antigo Testamento, que as parteiras hebreias, elas desobedeceram a ordem do faraó, obedeceram a ordem de Deus, e as crianças não morriam. E Moisés continuou vivo por causa da desobediência civil das parteiras hebreias. É defesa, irmão, sabe por quê? Porque os religiosos, fariseus e escribas, sabiam, e está registrado, em 2 Reis, capítulo 19, dos versículos 14 até 37, que Ezequias não obedeceu ao rei da Assíria. Antes de obedecer ao rei da Assíria, ele obedeceu a Deus. Nessa desobediência civil, ele procurou obedecer àquele que tem mais autoridade. Quem tem autoridade sobre nossa vida, irmãos, é o Deus que nos criou. Se houver alguma lei da terra que seja contra a lei do Senhor, em nome de Jesus, entenda que a lei do Senhor é que permanece, e é possível que haja desobediências civis. É possível. É defesa. É defesa. Em seguida, Pedro responde a segunda objeção. Só que quando ele responde, ele não responde de forma negativa, enfatizando a morte. Por quê? Porque os saduceus disseram assim: vocês querem culpar a morte de Jesus, colocando o sangue dele nas nossas mãos. Aí Pedro não alisa, mas só que a ênfase de Pedro não é a morte. A ênfase de Pedro é a ressurreição. Olha como ele começa, no versículo 30. O Deus dos nossos pais. Isso aqui, irmãos, é estratégia de defesa. É estratégia jurídica de defesa. Pedro está se unindo com o povo, dizendo que é povo igual a eles. Está se unindo, que é dizendo, como nosso Deus, ele está dizendo: eu sou judeu, eu conheço a lei, eu sou qual irmão com vocês. O nosso Deus, o Deus dos nossos pais. Ou seja, ele se identifica
O que é que ele faz? Ressuscitou. De fato, vocês estão dizendo que ele morreu. E que a gente está colocando a culpa em vocês. Vocês estão argumentando isso. Mas a questão não é essa. De fato, isso aconteceu, mas ele ressuscitou. E foi o Deus que nós cremos e que fez isso. Pedro começa a apresentar de forma maravilhosa a sua defesa. Com habilidade, ele fala das boas novas de Jesus. Jesus ressuscitou, está vivo. Pedro demonstra unidade, Pedro demonstra continuidade. Ele está ao lado de seus compatriotas israelitas. E ele se refere a Jesus com ousadia, porque a esperança e a consolação de Israel estavam ligadas à vida do Messias, a quem Deus enviara na pessoa de Jesus Cristo. Faz parte da defesa. Segue o texto, versículo 31 e 32. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Versículo 32. Nós somos testemunhas deste fato, mas só que uma testemunha sozinha, na lei judaica, ela é inútil. Haviam o corpo apostolar, e ele diz, nós e o Espírito Santo, segunda testemunha, que Deus deu aos que lhe obedecem. O sermão aqui, irmãos, praticamente é o mesmo sermão do capítulo 4. Praticamente é o mesmo sermão que Pedro prega em Pentecoste. A estrutura de raciocínio é a mesma. Ele está lembrando as profecias messiânicas, ele está dizendo aos religiosos, vocês são culpados? É verdade. Vocês são culpados diante de Deus, são culpados diante de Jesus, mas esse Deus ressuscitou Jesus e com a sua mão direita o exaltou como príncipe, como salvador, para quê? Para conceder a Israel, ou seja, conceder a todos nós o quê? Arrependimento e remissão de pecados. Sabe como é que se chama isso, irmãos? Evangelho, boas novas de salvação em Cristo Jesus. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados quando nos arrependemos diante dele. Os apóstolos colocam como príncipe e salvador. Salvador. Pedro já tinha dito na sua defesa no capítulo 4, num primeiro momento. Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Capítulo 4, versículo 12. Arrependimento e perdão de pecados. É isso que caracteriza o Evangelho. João pregou arrependimento. Jesus continua pregando arrependimento. E o que é que os apóstolos estão pregando? Arrependimento. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. E aqui, no versículo 32, os três fatores. Em primeiro lugar, que lembra Atos capítulo 1, versículo 8, lá diz, ser-me-eis testemunhas. Ao receber o Espírito Santo do Senhor, eles deveriam ser testemunhas. E aqui eles estão dizendo, a gente é testemunha. Nós somos empoderados pelo Espírito Santo. Estamos aqui como testemunhas. Nós tivemos essa experiência. Nós vimos quando Jesus foi morto, desceu à sepultura, mas também vimos quando ele venceu a morte, ressuscitou e se apresentou a nós. Nós somos testemunhas. São fatos. O Espírito Santo capacita os apóstolos a testificarem de Jesus. E aqui o dom. Deus deu o dom. Qual é o dom? O próprio Espírito. O Espírito Santo é dom de Deus para o seu próprio povo. Todo que depositar sua confiança em Jesus, se arrepende dos seus pecados, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro declara explicitamente
que o Senhor dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Ele convoca o sumo sacerdote à obediência quando ele fala isso, meu irmão. E coloca o sumo sacerdote em xeque-mate. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte: o Jesus que você matou, ressuscitou. Deus colocou como príncipe salvador. Ele está lá. Todo aquele que crê recebe o dom do Espírito Santo. Qual é o xeque-mate? O que é que está nas entrelinhas? Se os religiosos entregassem o seu coração ao Senhor Jesus, eles eram livres da condenação e da culpa do pecado de terem matado o próprio Cristo. Percebe? Então a defesa de Pedro e dos apóstolos é mostrando o evangelho de salvação e dizendo para os líderes religiosos que se eles quebrantassem o seu coração para o Senhor, o príncipe, o Salvador, diante de Deus, eles receberiam o perdão de terem matado o Cristo. Defesa fantástica. Só o Espírito Santo de Deus é quem pode capacitar pessoas simples para raciocinar num nível desse. Segue o texto. O próximo bloco, sabedoria e persuasão. Ao invés de quebrantamento de coração por parte dos religiosos, o que é que acontece? Vontade de matar. A inveja agora se transforma em ira. E ira contra o ser humano por causa de questões religiosas. Há quem diga que a pior perversidade é a perversidade religiosa, porque ele faz justificando-se a si mesmo com motivações que ele pensa que são honrosas, mas no fundo, são motivações egoístas, mesquinhas. A gente sabe, o texto já nos mostrou, que o coração dos religiosos saduceus, principalmente, está cheio de inveja, e agora eles estão com ira. Olha o início. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram, e queria fazer o que com os apóstolos? Matar. Queria matar. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, grave esse nome, Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Irmãos, quem é Gamaliel? Gamaliel é um homem muito importante na cultura judaica. Tinha tradição familiar, ele foi filho de um rabi importantíssimo chamado Simeão, e esse rabino Simeão, juntamente com outros rabinos, sobretudo um rabino chamado Hilel, fizeram uma espécie de escola para fariseus, onde este Gamaliel era um dos principais mestres dessa escola. Em Jerusalém, haviam duas escolas importantes, uma de veia mais aberta, de mais diálogo, e uma mais ortodoxa, mais fechada. A de veia mais aberta, de mais diálogo, era a de Gamaliel, que é da linha de Hilel. A mais fechada era de um judeu chamado Shammai. Essas duas escolas, dentro do próprio farisaísmo, eles, digamos assim, debatiam muito um contra o outro. Gamaliel, ele é mais aberto. Gamaliel, ele é mais tolerante. Ele era um homem importante, um mestre. Ele era cauteloso. E aqui, irmãos, no capítulo 22, versículo 3, no livro de Atos, Paulo vai dizer que foi aluno de quem? De Gamaliel. Só que Paulo foi um terrível aluno de Gamaliel. Por quê? Porque Paulo perseguia os cristãos, diferente de Gamaliel. Gamaliel vai ser tolerante. Ou seja,
Paulo não foi um bom aluno, não. Me perdoe a franqueza, mas se ele tivesse sido um bom aluno de Gamaliel, ele ia se espelhar em Gamaliel. Não teria perseguido a igreja como perseguiu. Mas ele não foi bom aluno, não. A cegueira religiosa é terrível, irmãos. A perversidade religiosa é terrível. Muitas vezes, em nome de zelos religiosos, coisas irracionais, elas acabam sendo feitas. E era isso que Gamaliel queria evitar. Olha a estratégia, olha a sabedoria de Gamaliel. O texto diz o seguinte: então Gamaliel disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, ou seja, o Teudas foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, ou seja, depois desse momento de Teudas, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Aqui a prova de influência de Gamaliel, versículo 38 e 39. Neste caso de agora, eu digo a vocês, não façam nada com esses homens, deixe que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Irmãos, que sabedoria. Agora entenda que entre os comentaristas bíblicos, alguns dizem que Gamaliel foi extremamente sábio, e os comentaristas bíblicos mais radicais entendem que Gamaliel ele não foi tão sábio assim, porque ele equiparou Judas e Teudas, que haviam morrido, com Jesus, que também havia morrido. E o raciocínio de Gamaliel é justamente esse. Olha, Jesus morreu, se ele realmente ressuscitou e essa obra é de Deus, por mais que vocês batalhem, não tem quem peça, porque é Deus, vocês vão estar lutando contra ele. E vocês que sabem, o Antigo Testamento, o profeta diz, operando eu, quem impedirá? Agora veja, se for dos homens, isso vai se acabar. Irmãos, no meu entender, percebo que foi de muita sabedoria para esse momento as palavras de Gamaliel, mesmo ele comparando pessoas fracas, como Judas, como Teudas, a Jesus. Porque há uma diferença. Judas morreu, Teudas morreu, Jesus morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Segue o texto, próximo bloco, versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Aqui, irmãos, a força e a influência dos saduceus. Por que é que os saduceus mandaram açoitar? O que é que eles tinham feito de mal? Tinha desobedecido os saduceus. Isso era contra a lei? De uma certa forma, irmãos, não. Então, o que os saduceus estão dando aí é aquilo que hoje a gente chama de carteirada. Deram a carteirada aí, dizendo, dá uma surra nesse camarada e diga que eles não falam no nome de Jesus. Perceba que o X da questão não são as curas, não são os milagres, não são os sinais, não é o prodígio,
Não é o povo que vem de outros lugares, não. É a questão da ressurreição de Jesus, porque essa pregação derruba a religiosidade dos fariseus. Aí, diante desse açoite, depois de ter sido preso, depois de ter sido confrontado, é possível que muitos de nós estivéssemos com dificuldade até de levantar a cabeça. Irmãos, a parte mais bela de todo esse texto está na sua conclusão, no seu fechamento, no versículo final, nos 2 versículos finais, o 41 e o 42, que nos fala da atitude, a reação que os apóstolos têm diante dessa situação. Eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E ao invés de parar, agora eles não estão apenas no pórtico de Salomão. Agora eles estão indo de casa em casa, versículo 42, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Irmãos, me desculpa a total franqueza, mas eu entendo aquilo que o teólogo na Idade Média uma vez relatou. O que me espanta não é o que a gente, ou que eu não saiba da palavra. O que me espanta é aquilo que a gente sabe e que muitas vezes não coloca em prática. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão, você, homem, mulher, pós-moderna, que vem recebendo uma carga terrível de mensagens triunfalistas, que tem buscado o sucesso, porque é filho do rei, e que vai decretar. Como é que você se sente em saber que os apóstolos, eles estavam felizes, muito alegres, por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome? Como é que você se sente? Irmãos, eu vou abrir o meu coração para os irmãos. Eu vou abrir o meu coração para os irmãos. Eu me sinto envergonhado. Os irmãos me perdoem, mas eu tenho vergonha de mim. Os irmãos me perdoem, mas eu tenho vergonha, porque com muito menos recurso, com muito menos capacitação, com muito menos aparatos, eles faziam o que muitas vezes a gente, cheio de recursos, de capacitação, de aparatos, de possibilidade, não fazemos. Irmãos, a gente tem falado mais da situação política do país nas redes sociais do que do próprio Evangelho de Jesus. Isso já nos enoja. Irmãos, existem alguns livros das biografias dos grandes homens e mulheres de Deus, que todas as vezes que eu leio, eu fico absurdamente pequeno quando olho para mim e para a mediocridade, muitas vezes, das motivações que estão no meu coração. Eles estão felizes porque sofreram por amor a Cristo. Tem gente que entra em depressão porque Deus demora a responder a oração. Tem gente que fica triste. Hoje eu fui para a igreja, não senti
Nada, nem um arrepio. Deus não está falando comigo. Não abre a palavra. Porque quando fala, meu irmão, o que esse texto falou hoje para mim, o que esse texto trouxe de convicção no sentido de, meu Pai, me ajuda com o que o Senhor tem dado, com o que o Senhor tem concedido, ajuda a que nós possamos ser crentes mais fiéis, que tenham motivações mais genuínas. Irmãos, eu não vou render muito isso aqui, não. Eu só gostaria de ler 2 textos com os irmãos. É palavra de Deus. Se você tem força o suficiente para entender os ensinamentos que elas vão trazer, louvado seja o nome do Senhor. Mas vem do Senhor. Sabe o que é? Mateus capítulo 5. Os versículos 10 e 11, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavras de Jesus para os discípulos, mas eu realço as 2 bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 11. Bem-aventurado vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem. Bem-aventurado, alegre, feliz. Sinta-se feliz quando, pelo nome de Jesus, você sofrer. Eu gostaria de colocar outro texto, que está em 1 Pedro, no capítulo 4, dos versículos 12 até 14. O texto diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro está dizendo assim, olha, quando o fogo da tribulação, do peso, dos ataques, da adversidade chegar, não pense que isso é uma coisa extraordinária, não. Entende que isso faz parte. Versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E eu gostaria, irmãos, de orar com os irmãos, mover com os irmãos um clamor missionário. Me perdoe, não vou orar para que o Senhor abençoe, abra as portas, resolva seus problemas, massageie o seu ego, lhe anime sobre algum aspecto. Eu vou, como igreja do Senhor, juntos, nós juntos, vamos nos unir, irmãos, com irmãos nossos que estão sofrendo nesse mundo aqui, porque eles são cristãos. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o pessoal da mídia. Irmãos,
Eu mandei um link, esse link pode passar. Gostaria que você prestasse atenção a esse pequeno filme. Ele tem 5 minutos. 5 minutos. Está sem som. Está baixinho. Esse vídeo, em tese, vai dizer que o grupo religioso que hoje mais sofre no mundo It's tem Christians. sido os cristãos. Vamos Which lá. is the most persecuted religious group in the world today? The answer, in terms of sheer numbers and sheer horror, might surprise you. It's Christians, specifically Christians living in Muslim-majority countries, countries where Christians often preceded Muslims by centuries. I'm not talking about war on Christmas type harassment. I'm talking about know your place or we're going to kill you persecution. Astonishingly, the Western mainstream media barely acknowledge what is happening. Let's look closer at this issue. It tells us a lot about the world we're living in. 100 years ago, 20% of North Africa and the Middle East, the birthplace of Christianity, was Christian. Today, Christians make up 4% of the population. Much of that decline has occurred in the last decade. In essence, Muslims are rendering North Africa and the Middle East free of Christians. Take Egypt, for example, my ancestral homeland. In just the past 2 years, tens of thousands of Christian Copts have left Egypt. And many others want to leave, but they simply cannot afford to. Why they want to leave is no mystery. On New Year's Day, 2011, the Two Saints Church in Alexandria was bombed, leaving 23 Copts dead and 97 injured. In recent years, dozens of Coptic churches have been attacked, many burned to the ground. In August 2013 alone, the Muslim Brotherhood and its supporters attacked and destroyed some 80 churches. Unfortunately, Egypt is more the rule than the exception. Hundreds of Nigerian churches have been destroyed in recent years, with especially deadly attacks reserved for Christmas and Easter church services, leaving dozens dead or mutilated. Churches have been bombed or burned in Iraq, Syria, and just about every place in the Middle East where churches still exist, except Israel. Christian businesses have been torched, Christian girls have been kidnapped, sold as child brides or slaves, and had acid thrown in their faces for not being veiled. Anyone born a Muslim who converts to Christianity faces jail and possibly execution. The list of fresh atrocities by Muslims against Christians grows longer almost every day. Even in Muslim countries often portrayed as moderate, Morocco, Indonesia, Malaysia, Kazakhstan, Uzbekistan, Christian minorities are under legal pressure not to build churches or evangelize. The Christians in these Muslim countries are often identical to their co-citizens in race, ethnicity, national identity, culture, and language. There is no political dispute between the Christians and Muslims, no land dispute. Vastly outnumbered and politically marginalized, these Christians simply wish to worship in peace. Instead, they are hounded and attacked. So then, why is this happening? And why is the media making so little mention of it? The first question is easy to answer. Christians are being persecuted in Muslim countries because they're Christians, or as the Quran puts it, infidels. That is, non-Muslims who are regarded by many fundamentalist Muslims as inferior. As a fundamentalist interpretation of the holy books of Islam has grown in the last 50 or so years, Christians have suffered, and in recent years they have suffered terribly. I document this in my book, Crucified Again, Exposing Islam's New War on Christians. If this were happening to any other group besides Christians, it would be the human rights tragedy of our time. There would be loud worldwide calls for action. But the silence in the mainstream Western media is, as they say, almost deafening. Why? Because Muslim persecution of Christians throws a wrench in the media's narrative that Muslim violence is a product of Muslim grievance. That grievance is, first and foremost, portrayed as the sin of European colonialism and alleged American imperialism. In the Muslim world's mind, those two sins are personified by the Jewish state of Israel, a nation the Muslim world believes was forced upon it by the colonial powers of Europe following World War II and is currently supported by the United States. Much of the Western world and the Western media have largely bought at least some of this narrative. Here's how it works. Because Israel, with the backing of the United States, is stronger than its Muslim neighbors, the media, while not defending Islamic terrorism, often portray terror against Israel, America, and even Europe as the actions of understandably angry underdogs fighting for what they deem justice. But what happens to this media narrative when Islamic terror is directed against a minority weaker than them?
in this case, the millions of indigenous Christians throughout the Islamic world? The answer is that rather than abandon this narrative, the media just don't report Muslim persecution of Christians, except for the most sensational cases. That's why you probably don't know that there are barely any Christians living in Algeria, Tunisia, and Libya, nations where Christianity once thrived, or that this is happening in Egypt, Iraq, Iran, and even Lebanon. So yes, Christians are indeed the most persecuted religious group in the world today, but reporting it would violate the media's narrative of Christians as persecutors and Muslims as victims. I'm Raymond Ibrahim, author of the Al-Qaeda Reader for Prager University. Join Prager University, subscribe to our YouTube channel, and sign up for free at prageru.com. Pode ir. Eu gostaria que voltasse para o slide. Irmãos, nós agora vamos mover um clamor missionário. E o nosso clamor missionário de hoje é específico para irmãos nossos e missionários que estão no campo de batalha mesmo, no mundo muçulmano. Eu coloquei ali o Egito, Marrocos, Indonésia, Malásia, e aqui é uma orientação do pastor Maisel, que é um dos especialistas, e essa igreja aqui, ela é bem-aventurada por ter no seu corpo pastoral um pastor que tem esse tipo de vivência e que pode orientar. Então, agradeço a Deus, louvo a Deus, pastor Maisel, ele orientou a que nós estivéssemos intercedendo hoje nesse sentido. Então, irmãos, Egito, Marrocos, Indonésia, Malásia, o cristianismo aí é cerceado, é vigiado. Algéria, Tunísia, Líbia, Irã e Iraque são lugares onde o cristianismo, em tese, já foi forte. A gente vai viver aqui as chamadas viagens missionárias de Paulo. Dói no coração saber que 92% daquelas localidades que Paulo visitou, hoje praticamente pertencem ao mundo muçulmano. Lugares onde o cristianismo prosperou, Algéria, Tunísia, Líbia, Irã, Iraque, hoje são lugares em que a perseguição é altíssima. E eu gostaria também de colocar nessa oração, pastor Maisel, a missão M3, que é uma missão que trabalha especificamente com essa temática. E eu gostaria que os irmãos também orassem por Cláudia Morgana, que é missionária também aqui de nossa igreja, que faz um trabalho no Egito. Inclusive, foi dos últimos trabalhos que ela fez. Ela está se preparando e ela trabalha num contexto muito difícil. São irmãos que precisam do nosso clamor. São irmãos que precisam de oração. Eu venho em nome de Jesus pedir aqui os irmãos, juntamente comigo, levanta esse clamor. Não dói no nosso coração, irmão. Sabe por quê? Porque a gente não vê. E outra coisa, aqui no Brasil, a pregação do Evangelho é algo livre. Mas no contexto onde essas pessoas estão, nesses lugares aí, são lugares em que não tem possibilidade, muitas vezes, do cristianismo se desenvolver. A pessoa tem um encontro com Jesus, em muitos casos é expulsa de família, em muitos casos, se é comerciante, não vai conseguir comerciar mais. Casas estão sendo atacadas, comércios estão sendo atacados. Eu sei que os seus objetivos pessoais são muito importantes. Eu não estou aqui diminuindo isso. O que eu estou pedindo é que a gente deixe de olhar um pouquinho para o nosso próprio umbigo e que a gente possa mover um clamor por pessoas que estão sofrendo pelo fato de serem cristãos. Vamos ficar em pé, vamos mover esse clamor em pé, encerrando esse momento. Eu gostaria que você olhasse para esse quadro. Eu gostaria que você escolhesse um país daquele lá do primeiro bloco, um país daqui desse segundo bloco, e um missionário e uma missão, ou Pastor Mais e a missão M3, ou Cláudia Morgana, que atua no Egito. Você vai orar por 3.
Agora, quem você vai escolher é dentro desse grupo. O que o Espírito Santo de Deus estiver tocando no teu coração aí para você interceder, se você está sendo ministrado no seu coração para orar pela Indonésia, no primeiro grupo, orar pela Líbia, no segundo grupo, e aqui nos missionários, orar por Cláudia, louvado seja o nome do Senhor, faça essa oração, levante esse clamor. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, ali naquele primeiro grupo, orar pela Malásia, ali no segundo grupo, orar pela Algéria, e aqui embaixo orar pelo pastor Maisel, pela missão M3, interceda dessa forma. Veja aí o que é que o Espírito Santo de Deus tem tocado no teu coração, quais são os lugares onde você vai mover agora um clamor missionário, e nós vamos mover esse clamor missionário agora em nome de Jesus. Irmãos, é isso que significa semear espiritualmente. Irmãos, é isso que é clamor missionário. Era isso que a igreja fazia, pregando e orando para que os apóstolos pudessem pregar a palavra com ousadia. E existem pessoas nesse lugar que muitas vezes já estão acuados. Existem pessoas nesses lugares que estão precisando porque estão se sentindo sozinhas. E em nome de Jesus, entenda, a sua oração faz uma diferença muito grande. A sua contribuição financeira faz uma diferença muito grande também. Mas a oração é mais fundamental, a oração é importantíssima. É com ela que nós lutamos espiritualmente e estrategicamente falando. E eu gostaria de convidar você a levantar esse clamor agora. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, agora nós levantamos um clamor. Os teus filhos estão intercedendo agora, Senhor, por cada um desses lugares que ali foi colocado, aquilo que o Espírito está tocando no coração de cada um. Meu Deus, meu Pai, eu me uno, Senhor, com os irmãos que estão intercedendo pelo Egito. Eu me uno com os irmãos que estão intercedendo pelo Marrocos, pela Indonésia, pela Malásia. Meu Deus, meu Pai, que o poder do Evangelho, que o Teu Santo Espírito possa estar confortando os missionários nesses lugares. Meu Deus, meu Pai, que o poder do Evangelho, o Teu Santo Espírito, possa estar mudando realidades nesses lugares. Nós queremos te pedir, Senhor, pela Algéria, Tunísia, Líbia, Irã e Iraque. Os irmãos estão intercedendo também junto comigo por esses lugares. Meu Deus, meu Pai, lugares onde o cristianismo já prosperou e agora estão em seríssimas dificuldades. Meu Deus, clamamos, Pai, que o Teu Evangelho possa alcançar esses lugares. Clamamos, meu Deus, que essas barreiras que impedem a pregação do Evangelho nesses lugares, que caiam por terra no nome de Jesus. Pai eterno e santo, Deus poderoso, temos missionários aqui na nossa igreja, Senhor, na República Dominicana, na África, é verdade, em muitos lugares, mas de uma forma muito específica, que lida com a questão dos muçulmanos. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, o pastor Maisel e a missão M3. Meu Deus, meu Pai, sê com o Teu filho, restaura o Teu filho, renova o Teu filho. Meu Deus, meu Pai, dá criatividade a essa missão, condições para que ela possa falar, Senhor, sobre esse tema tão importante. Haja visto o islamismo ter crescido tanto, sobretudo, Senhor, aqueles mais fundamentalistas. Meu Deus, meu Pai, o que nós precisamos, Senhor, é do Senhor em nossas vidas. Empodera, meu Pai, o pastor Maisel, a missão M3. Clamamos também por Cláudia Morgana. Meu Deus, meu Pai, dá a ela estratégia. Senhor, unge a ela, unge-a com Teu Santo Espírito. Concede a ela poder e graça, para que ela possa fazer um trabalho relevante ali no Egito, no lugar onde ela tem militado. Meu Deus, meu Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, esses países, e nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Evangelho seja proclamado e que haja libertação e vida nesses lugares. Meu Deus, meu Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Hoje vocês semearam para a eternidade de uma forma tremenda.
E eu creio que quando nós estivermos face a face com o Senhor, pessoas poderão chegar para muitos de nós e dizer: olha, naquele dia, aquela oração surtiu um efeito tremendo. E lá no Iraque, lá na Tunísia, na Líbia, a gente pôde perceber o Senhor bem pertinho de nós. E a gente viu que não estamos sozinhos. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Uma boa noite de sono para todos.